Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante que está no primeiro livro de Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o 24. Anote para conferir depois com detalhes, eu vou contar a história para vocês aqui. A questão foi a seguinte: Deus falou com um profeta de Judá para que ele fosse até Betel e desse um recado para o rei Jeroboão. Mas Deus disse para esse profeta o seguinte: não coma e nem beba nada naquela cidade. Ele foi, deu o recado para o profeta, perdão, para o rei. O recado não foi agradável, o rei não gostou do recado, era uma exortação. E ao ouvir a profecia, o rei estendeu a mão para o profeta, mandando com que os guardas o prendessem, dizendo: prendam ele. Quando o rei estendeu a mão para o profeta, dando ordem aos guardas para prendê-lo, a sua mão endureceu, travou. Nisso os guardas pararam, não fizeram nada com o profeta, e o próprio rei pediu para o profeta orar por ele. O profeta veio, orou por ele, Deus ouviu a oração e o rei recuperou o movimento das mãos, ou da mão. Claro que com isso o rei mudou de ideia e não quis mais prender o, o profeta, ao contrário, convidou ele para ir comer alguma coisa na casa dele. Aí ele falou: olha, eu não posso comer nem beber nada aqui porque Deus mandou eu não comer nem beber. O rei entendeu então a ocasião e se despediu dele, e o profeta estava indo embora então de volta para a sua casa. A notícia correu, as pessoas temeram, falaram: esse é um profeta mesmo. E isso caiu no ouvido de um profeta que morava no lugar, um profeta velho. A Bíblia não consta o nome deles. Chama de profeta aquele que veio, e profeta mais velho, ou profeta velho que morava ali. O profeta velho quis conhecer esse profeta e foi até ele antes que ele voltasse para Judá e disse para ele: vai lá em casa, vamos comer alguma coisa, beber alguma coisa, em outras palavras. Aí ele falou para o profeta o mesmo que ele falou para o rei: não, eu não posso comer nem beber porque Deus falou para mim que não é para mim comer nem beber nada nesse lugar. Só que aí que está o problema, no versículo 18. O profeta velho fala para ele o seguinte: olha, eu também sou um profeta igual você, como você, e Deus mandou um anjo aqui falar comigo que é você comer alguma coisa na minha casa. E agora? O profeta deveria acreditar na palavra de Deus, que Deus falou com ele, ou na palavra do homem que se diz profeta também. Infelizmente, no versículo 19, aconteceu a tragédia. Ele acreditou na mentira. Ele considerou: poxa, se você também é profeta, mais velho que eu, né? Se Deus falou com você, um anjo veio aí, então vamos lá. Aí ele já deixou a palavra de Deus, que recebera a princípio, e trocou pela palavra do profeta. E foi até a casa dele, comeu e bebeu. Porém, no versículo 20 acontece uma coisa muito cabulosa, muito interessante. No versículo 20, Deus usa aquele profeta mentiroso para profetizar de verdade e falar para ele o seguinte: olha, porque você desobedeceu e comeu e bebeu, você não vai voltar vivo para sua casa. Vai entender isso. E de fato isso aconteceu. Na sequência você vai ver que ao voltar para casa, um leão ataca e mata esse profeta. Versículo 24, ele já está morto. Pensa nessa história. O que você entende disso? É complicado. Eu entendo o seguinte: claro que o profeta tinha a palavra de Deus para ele. Ele não poderia acreditar numa outra profecia que contrariava a palavra de Deus. Ele acreditou, e isso lhe custou a vida. O que me deixa muito intrigado é que aquele profeta mentiroso foi usado por Deus também no versículo 20. Ele mentiu no versículo 18, foi usado por Deus no versículo 20. Deus usou o mentiroso e falou a verdade, profetizou de verdade para aquele homem que ele ia morrer, e de fato ele morreu no mesmo dia, ali logo em seguida. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, cuidado com aqueles profetas que uma hora estão mentindo, outra hora estão falando a verdade. Uma hora estão profetizando, outra hora estão inventando história. Que é o caso desse profeta velho aqui. E segunda lição: se você tem a palavra de Deus para você, como aquele profeta tinha, não troque a palavra de Deus pela palavra do homem, que se diz profeta de Deus também. E como que nós vamos discernir essas coisas? Naquele tempo, não tinha essa Bíblia aqui para o profeta discernir as coisas.
Ele tinha uma experiência com Deus, ele ouviu Deus falar com ele, e ele não poderia ter jamais trocado a palavra de Deus pela palavra do homem. Nós, da mesma forma hoje, isso fica na Bíblia para exemplo nosso, para nosso exemplo, da mesma forma hoje, muitas pessoas trocam a palavra de Deus pela palavra do homem, que se diz homem de Deus. Um bichinho que assistiu na pregação. Fala, amiguinho. Não vamos distrair, não. Muitas pessoas, como eu disse, trocam a palavra de Deus, a Bíblia, pela palavra do homem que se diz homem de Deus. Cuidado para não cair no mesmo erro. É muito simples de discernir essas coisas. Se uma pessoa se diz homem de Deus, servo, profeta, ungido e tal, profetiza, te fala, te ensina outra coisa que contraria a palavra de Deus, sai fora, não dê ouvido. Agora, aquele que profetiza, aquele que prega conforme o que está escrito, esse é o homem de Deus. Eu acho que a lição aqui é para a gente meditar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Que a paz de Deus esteja com vocês. E até a próxima, se Ele permitir.